Pessoal, eu vou estar explicando aqui a letra A da primeira, porque quando eu estava resolvendo aqui, eu acabei de lembrar que eu não passei para vocês na aula uma situação como essa, viu? Então, caso no decorrer do exercício aí você se depare com outra parecida com essa daqui, você já sabe o que fazer, tá? Então, bem rapidinho aqui, ó, a letra A é a ligação do ferro, do Fe, com o nitrogênio, o N, viu? Bora lá. Primeira coisa que você tem que fazer é saber qual é o número de elétrons da última camada de cada elemento. Então é só olhar para os grupos, não é isso? De cada um. O Fe está no grupo 8. Se está no grupo 8, ele tem 2 elétrons na última camada, pois os elementos que estão nos grupos de 3 ao 12, todos eles possuem 2 elétrons na última camada. O nitrogênio, ele possui 5 elétrons na última camada, pois ele está no grupo 15, termina com 5, então ele tem 1, 2, 3, 4, 5 elétrons na última camada, certo? Então aqui é um metal com um ametal, os metais têm a tendência de doar e os ametais têm a tendência de receber, não é isso? Então o ferro ele quer doar 2, o nitrogênio ele quer receber 3, não é? Porque o ferro tem que doar 2, porque ele tem 2 elétrons na última camada. O nitrogênio quer receber 3, porque ele tem 5 e ele quer ficar com 8, tá bom? Então vamos lá. Então o ferro vai doar esses 2 para o nitrogênio. Presta atenção, ó. O ferro vai doar esses 2. Eu vou colocar um X aqui só para você saber que são os elétrons que foram doados, viu? Então o X aqui é um elétron. O outro X aqui é outro elétron, não é? Então o nitrogênio, veja que ele ficou com 7 elétrons, não é isso? Ele tinha 5, recebeu 2, ficou 7. Ele não está satisfeito, viu, pessoal? Ele não está satisfeito, ele quer 8. Então o que vai acontecer? Vai surgir outro átomo de ferro, com 2 elétrons na última camada. Então o ferro vai doar 1 elétron para esse nitrogênio aqui. Então, esse átomo de nitrogênio, ele ficou satisfeito porque ele recebeu os 3 que ele queria. Ele tinha 5, recebeu 3. Mas esse ferro não doou a quantidade... Opa, cortou um pouquinho. Esse ferro aqui, ele não doou a quantidade que ele queria. Ele tem 2, ele quer doar os 2. Ele doou somente 1 para esse átomo aqui, porque era o único elétron que ele precisava, viu? O nitrogênio estava precisando apenas de 1 elétron, então o ferro doou só 1 dos 2 que ele tem na última camada. Então ficou esse outro aqui para ele doar. Para quem? Para outro átomo de nitrogênio que tem que surgir. Outro átomo de nitrogênio com 1, com 2, com 3, com 4 e com 5. Então esse átomo ele vem para cá, certo? Então esse ferro aqui ele doou a quantidade que ele queria, que no caso foram 2. Mas esse nitrogênio não recebeu a quantidade específica que ele queria, porque ele tinha 5, ele quer receber 3. Então ele recebeu só 1 desse outro aqui. Então o que vai acontecer? Vai surgir outro átomo de ferro, Fe, certo? Então outro átomo de ferro com 2 elétrons na última camada. Então ele vai doar esse 1 elétron que ele tem aqui para esse nitrogênio. E esse outro elétron pode doar para cá? Pode, porque esse átomo de nitrogênio ele precisa de 3. Ele vai receber, aliás, ele recebeu 1 desse átomo de ferro aqui e ele vai receber os 2 desse outro átomo de ferro aqui. Então todo mundo ficou satisfeito, não é? Tanto esses 2 átomos de nitrogênio como os 3 átomos de ferro, certo? Então o que aconteceu? Houve uma junção do metal com o ametal. Que metal é esse? Ferro, Fe. Quantos átomos foram usados? 3, F3. Quantos nitrogênios foram usados? Quantos átomos de nitrogênio? 2, então N2. Então, o composto iônico é Fe3N2. Da outra maneira, você sabe que o ferro tem 2 elétrons na última camada, então ele tem que ficar mais 2. O nitrogênio ele tem 5, então ele quer receber 3, então ele vai ficar menos 3.
Então vai acontecer isso, esse cruzamentinho aqui, o expoente de um vira o índice de outro. Então Fe vai pegar o 3 aqui do nitrogênio, o N vai pegar o 2 do ferro, Fe3, N2. Professor, essa segunda forma é muito fácil. Lembrando que você tem que entender isso daqui, ó, tá bom?